O Ministério Público Federal pediu para que o Superior Tribunal de Justiça mantenha a prisão preventiva das desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia, que são investigadas no âmbito da Operação Faroeste. A operação apura a venda de sentenças para legalização de terras no oeste da Bahia. No pedido encaminhado, o Ministério Público Federal aponta que, mesmo após a operação, as desembargadoras continuaram agindo de forma criminosa, supondo desfrutarem de imunidade penal. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de inquérito em que o deputado federal Aécio Neves era alvo de investigação por suposto esquema de corrupção em contratos com Furnas estatal do setor energético. O ministro atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, a investigação não reuniu provas mínimas para que uma denúncia fosse oferecida. Apesar disso, a Procuradoria não descartou a possibilidade de reabertura das apurações caso surjam novos indícios. No inquérito, Aécio Neves era acusado de envolvimento em crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido propina de empresas contratadas pela estatal Furnas. Na decisão, Gilmar Mendes confirmou a ausência de provas que justifiquem o prosseguimento da apuração contra o parlamentar. Para ele, o inquérito se baseia apenas em depoimentos indiretos, sem indícios concretos, mesmo após 5 anos de investigação. O ministro lembrou ainda que a lei anticrime proíbe o recebimento de denúncia apenas com relatos de acordos de colaboração premiada. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Luiz Antônio Bonar. Ele quer mais elementos para decidir sobre o pedido de desbloqueio de bens do ex-presidente Lula. No dia 8 de março, o ministro Edson Fachin declarou a 13ª Vara Federal de Curitiba como incompetente para processar e julgar as ações envolvendo o apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo, o sítio de Atibaia, a sede e as doações do Instituto Lula, todos em São Paulo. O ministro entendeu que esses processos não têm relação com as ações envolvendo a Petrobras e, portanto, determinou que devem ser remetidos à seção judiciária do Distrito Federal. O juiz Luiz Antônio Bonar remeteu o processo a Brasília, mas manteve o bloqueio dos bens do ex-presidente por considerar que o ministro Fachin anulou as decisões relacionadas apenas às ações penais, mas não em processos cautelares como os que decretaram o bloqueio dos bens de Lula. A defesa, então, entrou com reclamação no STF e afirma que a manutenção do bloqueio pela Justiça de Curitiba desobedece decisão do STF. Antes de decidir sobre o pedido do desbloqueio dos bens de Lula, o ministro relator solicitou informações ao juiz Luiz Antônio Bonar de Curitiba e determinou que essas informações devem seguir também para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Em outro pedido, a defesa de Lula quer que a segunda turma do STF reafirme a decisão individual do ministro Edson Fachin, que declarou a 13ª Vara Federal como incompetente para julgar os processos relacionados a São Paulo. A decisão foi contestada pela Procuradoria-Geral da República e o ministro Fachin encaminhou o processo para o plenário. Mesmo assim, a defesa entrou com um pedido na segunda turma. O relator desse pedido, o ministro Ricardo Lewandowski, enviou o caso ao ministro Gilmar Mendes, que é presidente da segunda turma, para adotar as providências que entender cabíveis. O Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski para garantir infraestrutura no combate à Covid-19 em Manaus, no Amazonas. A decisão obriga o governo federal a fornecer oxigênio e insumos aos hospitais. Em sessão virtual, todos os ministros da Suprema Corte votaram a favor do referendo da medida cautelar estipulada pelo ministro Ricardo Lewandowski em janeiro. Com a decisão, além da obrigação de não deixar faltar oxigênio e insumos aos pacientes com Covid-19 internados em hospitais de Manaus, o governo federal terá de continuar com a apresentação a cada 2 dias de um plano de enfrentamento à situação de emergência no estado. Desde a concessão da medida cautelar, a situação na capital vem apresentando melhoras,
Manaus saiu da fase roxa para a vermelha e nos primeiros 10 dias de março registrou queda de quase 67% no número de mortes em decorrência da Covid-19, na comparação com o mesmo período de fevereiro. Mesmo assim, a cidade é a mais afetada no Amazonas, com quase 8.300 mortes, mais da metade somente neste ano. E a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça declarou ilegal a greve dos servidores do DENIT em 2008 e fixou indenização de R$100 mil. O colegiado acolheu o pedido do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para declarar ilegal o movimento grevista realizado pelos seus servidores em 2008. Como consequência, a terceira sessão autorizou o desconto ou a compensação dos dias parados e fixou em R$100 mil a indenização a ser paga pela Confederação Brasileira dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Na comunicação de greve ao DENIT, a Confederação listou reivindicações como a imediata realização de concurso público, a revisão das tabelas remuneratórias e a reestruturação do departamento para melhorar as condições de trabalho. Além disso, alegou ainda quebra de acordo firmado com o governo para ajustes na remuneração dos trabalhadores. O ministro relator, João Otávio de Noronha, observou que foi de apenas 4 dias o intervalo entre o comunicado feito pela Confederação e o início da paralisação. Por conta deste prazo curto, nos termos de manifestação do Ministério Público Federal, o relator considerou que a Confederação, que representa os trabalhadores, não tentou solucionar o conflito e que isso viola a legislação sobre o direito de greve. O ministro entendeu ter havido abuso de ordem formal e considerou cabível o desconto ou a compensação dos dias parados, salvo no caso dos servidores que não tenham conseguido entrar no local de trabalho por impedimentos físicos, como bloqueios de acesso. E você vai ver a seguir, maioria das mulheres que trabalham no mercado imobiliário já passou por algum tipo de assédio. Os detalhes em instantes. Tudo na vida precisa de um norte, e com a democracia não seria diferente. Nesse caso, o norte da democracia é a Constituição Federal, que é quem vai orientar os direitos mais básicos do cidadão brasileiro. É a Constituição, por exemplo, que vai garantir a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Uma pesquisa inédita no mercado imobiliário brasileiro aponta que 61% das mulheres que trabalham no setor já passaram por algum tipo de assédio sexual, moral ou verbal. Apesar das mulheres cada dia mais ocuparem cargos e funções no mercado de trabalho, quando se trata do setor imobiliário, os homens predominam. Quando eu comecei minha carreira, muito cedo, por vezes eu me vi sendo a única mulher em diversas situações. Numa delas, ainda quando eu estagiava, eu era a única mulher no canteiro de obras. E naquela ocasião, tinha um funcionário que me perseguia em vários lugares ali durante o trabalho naquele canteiro, sempre me olhando de um jeito muito estranho. Aquela situação me deixou desconfortável, eu senti medo e me vi em perigo. Naquele momento, eu relatei para o mestre de obras o que estava acontecendo e aquele funcionário foi afastado. Até hoje, pouca coisa mudou no setor imobiliário. Um estudo inédito no ramo revelou que 61% das profissionais afirmaram que já passaram por assédio sexual, moral e verbal. E por medo de perder o emprego e por não acreditar em punição aos homens, 21% não denunciaram os abusos. O estudo aponta ainda que em todo o Brasil, cerca de 60 mil mulheres trabalham no segmento, o que representa 49% do mercado, que ainda é dominado por homens, 51%, e que apenas 28% das mulheres estão em cargos de liderança. A pesquisa também revela que apenas 39% das profissionais avaliam que têm as mesmas oportunidades que os homens no trabalho e 44% relatam dificuldade para retornar ao trabalho após a maternidade. Este estudo deu um rosto para as mulheres que atuam no setor imobiliário. Foram mais de 800 respondentes. Ficou claro e evidente a profunda diferença
que existe entre homens e mulheres do setor, como já suspeitávamos. Foi marcante o machismo e a desigualdade que as mulheres sofrem. Bom, e para falar mais sobre o assédio moral, sexual, verbal, eu converso agora com a advogada Alice Oleto. Olá, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde aos telespectadores. Tudo bom? Tudo jóia. Nós apresentamos esse dado, chama atenção porque a gente está falando de um setor específico, né? Imagina em outras áreas o quanto que a gente sofre no dia a dia com diferença de salário e piadas, enfim, em pleno 2021. Isso é muito triste, né? Mas falar sobre o assunto é bom porque a gente coloca a sociedade também para refletir. Eu quero que você explique, sob o ponto de vista jurídico, Alice, assédio é considerado crime? Seja lá o verbal, o sexual, porque a gente tem vários tipos, né? Sim, o assédio moral, ele não é considerado crime, ele é considerado apenas um ato ilícito, né? No Brasil, já o assédio sexual, ele é diferente, ele é considerado crime, mas ele tem uma diferença, que é o assédio sexual, para ele ser considerado crime, e aí eu estou falando do artigo 216A do Código Penal, ele tem que ser praticado por superior hierárquico. Alice, e se for praticado com o meu colega que praticou, um subordinado está praticando assédio sexual? E aí ele não é crime, ele passa a ser também um ato ilícito que vai ser resolvido na Justiça do Trabalho. Então, assédio para ser crime só sexual quando o agressor é um superior hierárquico. Bom, a pesquisa que nós apresentamos na reportagem no mercado imobiliário, ela também aponta que as mulheres têm receio de denunciar e elas também não acreditam muito no processo punitivo. Você acha que a falta de leis mais rígidas, ela faz com que ela não inibe esse tipo de ação, provoca isso mesmo, a mulher fica com medo, enfim, acaba sendo ali um círculo vicioso, né? A mulher não denuncia porque tem medo de perder o emprego, sabe que não vai ter punição, a punição é branda na sua avaliação? Sim, eu acho a punição, né, criminal já branda para assédio sexual, né, que está no Código Penal, e para as outras a questão é indenizatória, né, você entrar com ação na Justiça do Trabalho para pedir uma indenização. E aí, mas como você reforçou, e aí não foi só essa pesquisa, como outras que eu já participei, como uma que eu fiz inclusive para minha tese de doutorado, que a gente vê a questão do medo, ela é assim gigantesca. Praticamente todas as mulheres falam isso, o medo de perder emprego, o medo de ficar visada na empresa, então elas preferem, e não acreditar, principalmente muitas mulheres não acreditam, seja no processo interno da empresa, né, naquele processo de poder denunciar e se resolver ali dentro administrativamente quanto jurídico. Então, a questão, eu acho que o negócio agora é tomar coragem, denunciar e ir até o fim. Infelizmente, ainda não temos isso, as mulheres ainda têm muito medo. E aí, isso é um campo vasto para que a gente naturalize, para que a gente continue repetindo casos de assédio, seja dentro de organizações e instituições, né, nas relações de trabalho. Alice, o tema foi objeto da sua pesquisa, né? Então você é uma especialista no assunto, estudiosa nessa temática. A mulher também enfrenta dificuldade quando ela retorna ao trabalho depois de uma gravidez ou quando quer engravidar. Isso existe na prática, mas o direito trabalhista, a gente vem observando que agasalha muito bem essas questões de proteção à trabalhadora, à mulher. Então, nós temos dispositivos de proteção, tendo em vista que essas realidades, essas práticas são comuns, infelizmente, né? Sim, e aí a gente vindo para o caso do assédio, você pode, né, entrar com ações, uma ação trabalhista pedindo, né, o dano moral por aquele assédio sofrido, mas aí, como ele não tem uma legislação, ele não tem uma lei que o aborda, né, uma coisa mais organizada, aí fica a questão da prova, e essa é a grande dificuldade para as pessoas, né, que entram com processos de assédio na justiça, que é a prova, é provar. Esse é o mais complicado. Eu posso pegar o meu colega, eu preciso mensagens pelo WhatsApp, e-mail. Quais são as provas que essa mulher, essa vítima deve se cercar para procurar o Poder Judiciário e seus direitos?
Hoje a maioria mesmo é questão de você procurar documentos, né? Seja por carta, seja e-mail, mensagem eletrônica, em registros em redes sociais. Você pode fazer vídeo e áudio, né, dessas ameaças ou desses assédios sexuais. Você pode fazer denúncia, né, nos canais internos da empresa ou então testemunhas. Mas é sempre juntar prova, mas eu sou muito favorável, e aí eu reforço isso, porque a prova documental, o papel, eu acho que ela é a que mais vai mostrar, é a que mais você vai conseguir provar. É cabal, né? Está ali no documento, não tem contestação. Alice, muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas orientações. Ótima tarde para você. Para você também, Rafaela. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, segunda turma do Supremo Tribunal Federal pode julgar hoje suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Os detalhes já já. A Constituição Federal foi determinante para a criação e hoje manutenção do Estado Democrático de Direito. É com base na Carta Magna que o Estado brasileiro passou a ser regido sob a ótica da democracia, com a consequente implementação dos direitos civis e políticos, gerando liberdades individuais dentro de um pensamento coletivo. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, devolveu para a segunda turma do STF o processo que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ele havia pedido vista do caso. Esse processo, o caso, está previsto para a pauta de hoje à tarde. Quem tem as informações e traz para a gente agora é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O ministro Nunes Marques deve apresentar o voto vista e, com isso, a segunda turma retoma a análise do habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula, alegando suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. De acordo com os advogados de Lula, a inimizade do ex-magistrado com o réu o tornou suspeito para julgar o processo, que acabou gerando a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. Para a defesa, o então juiz tinha interesses políticos na condução da ação penal na 13ª Vara Federal de Curitiba. No início deste mês, o ministro Edson Fachin do STF anulou as condenações de Lula nas ações penais sobre o triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, sede e doações ao Instituto Lula. O ministro determinou o envio desses processos para a seção judiciária do Distrito Federal por entender que os casos não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras e, por isso, não deveriam ter tramitado na 13ª Vara Federal em Curitiba. Em razão da decisão, o ministro Fachin declarou que a análise dos 10 habeas corpus e de 4 reclamações apresentadas pela defesa do ex-presidente Lula no STF, questionando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, estariam prejudicadas. Mas a segunda turma decidiu dar continuidade ao julgamento do habeas corpus que está na pauta de hoje. Até agora, 3 ministros já votaram. A ministra Carmen Lúcia votou em 2018 contra a suspeição de Moro. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pelo reconhecimento da suspeição no caso da condução da ação penal que gerou a condenação do ex-presidente da República por corrupção passiva e lavagem de dinheiro referentes ao triplex em Guarujá. Enquanto o julgamento não for finalizado, os ministros podem alterar ou fazer ajuste nos votos já proferidos. As sessões das turmas começam logo mais, às 2 da tarde. Você pode acompanhá-las integralmente pelo YouTube do STF. E hoje também tem sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça. Na pauta, 16 itens para julgamento. Entre eles, propostas de atos normativos para aperfeiçoamento do projeto Juízo 100% Digital e da política institucional do Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais. Bom, e devido ao agravamento da crise sanitária, a sessão será realizada mais uma vez exclusivamente de maneira remota, por videoconferência. A transmissão será feita pelo canal do CNJ lá no YouTube. E uma esposa arrependida por ter adotado o sobrenome do marido poderá retomar o nome dela de solteira. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça.
A adoção do sobrenome do marido pela esposa sempre foi uma tradição. Antes, o acréscimo era obrigatório para a mulher. Depois de 1962, tornou-se facultativo, mas ainda era opção exclusiva delas. A partir do Código Civil de 2002, o marido também adquiriu o direito de acrescentar o sobrenome da mulher. Várias mulheres ainda procuram, com o casamento, a alteração do nome. E essa alteração dá em mais ou menos 70% das mulheres. 30% elas não optam por não alterar o nome. Quem opta por alterar o nome, às vezes quer manter o mesmo sobrenome como núcleo familiar. E também quem opta por não alterar o seu nome é em virtude da burocracia que se tem na vida comum, tá? Para alterar todos os documentos, tá? Que hoje são muitos documentos, muitos lugares que você tem que dizer qual é o seu atual nome, e aí a pessoa prefere manter o nome de solteiro. A questão da troca do nome é tão cultural que quando esta advogada se casou, ela ouviu de várias pessoas que tinha sim que incluir o sobrenome do marido. Me questionei, eu falei, eu acho que não é isso que faz a diferença, mas tá bom, já que é o usual, né, já que todo mundo tem que trocar, então eu vou acrescentar o dele também, que isso era o que todo mundo dizia, né, toda mulher que casa tem que acrescentar o nome do marido. Mas depois se arrependeu. Geralmente, as pessoas chamam o quê? O primeiro nome e o último sobrenome. Só que eu não me reconheço como Marcela Prado. Quando, assim, inclusive na minha profissão, eu sou Marcela Furtz, que é meu primeiro sobrenome. Então, se alguém fala Marcela Prado, se eu estiver olhando para lá, alguém fala Marcela Prado, eu continuo. Eu não sei quem é Marcela Prado, eu não vou responder. A advogada não é a única que não se adaptou ao novo registro. Uma mulher entrou na justiça e pediu para retirar do documento pessoal o sobrenome do marido. Ela alegou nunca ter se adaptado à mudança, que teria causado abalos psicológicos e emocionais. Segundo a mulher, o sobrenome do marido acabou se tornando mais importante na identificação civil do que o próprio sobrenome familiar. Isso gerou um desconforto, especialmente porque ela sempre foi conhecida pelo sobrenome do pai. E os únicos familiares que ainda carregavam o sobrenome familiar estavam em grave situação de saúde. No Superior Tribunal de Justiça, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que, embora a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional, o STJ tem flexibilizado progressivamente essas regras para que se amoldem à atual realidade social, permitindo a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros. No caso dos autos, a ministra ressaltou que, conforme conclusão da sentença, posteriormente reformada pelo tribunal local, a mulher não baseou o pedido em mera vaidade. Ao contrário, apresentou razões concretas para retomar o sobrenome de solteira, ao mesmo tempo em que comprovou que a modificação não acarretará impactos para outras pessoas. Sendo assim, a terceira turma do tribunal acolheu o pedido de retificação do registro civil. E no Rio Grande do Sul, crianças e adolescentes de abrigos participam do projeto Autor Presente, em uma parceria da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça Gaúcho. A ação é uma oportunidade de desenvolvimento para os jovens através do acesso à cultura e do estímulo à imaginação e sentidos. As crianças ouviram a história do livro Acorde o Sol, Dom Aderbal, em um momento de muita concentração. Durante a programação, também teve encontro virtual com a autora da obra, a escritora Mônica Papesco. Através do referido projeto, foram realizados diversos encontros virtuais entre os autores dos livros e as crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente. Foram momentos de muita informação, troca e diversão. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. Até lá, tchau, tchau.